Bem-vindo ao treinamento de Ubuntu Desktop, aqui pela Linux Solutions, tá? Eu sou o instrutor Aprígio Simões. Para quem não me conhece, o meu blog é aprigiosimões.com.br, o meu Twitter, né, twitter.com/aprigiosimões. Me procura aí, me segue aí que a gente tem muita coisa para trocar. Bom, o nosso treinamento ele é focado na administração do desktop, né? E isso do desktop mais poderoso da face da Terra, que é o que eu recomendo, que é em questão, que a gente está comentando aqui, baseando somente em Ubuntu. Ou melhor dizendo, estou falando do Ubuntu Desktop. Vale a pena lembrar que o Ubuntu ele é uma distribuição Linux. Então, por se tratar de ser uma distribuição Linux, ele possui o kernel Linux, né, que é o coração de tudo, né, o cérebro de tudo, e o empacotamento de pacotes, de arquivos de configuração, ou seja, aquele empacotamento que é mantido pela empresa Canonical. Então, é o que faz com que uma derivação, né, o que faz com que uma distribuição nasça, é quando você tem um empacotamento e o núcleo dela Linux. Então, a gente vai iniciar o treinamento de Ubuntu totalmente caracterizado ao desktop. A gente vai ver os tópicos como introdução ao Ubuntu, o que você nas videoaulas vão ver isso tópicos em vídeos separados, para que você tenha um tempo para estudar, né, parando o vídeo, revendo o vídeo, né, e para você que acompanhou o treinamento aí ao vivo, né, que perguntou, né, o que mandou e-mail, então eu prefiro com que você agora veja várias vezes o vídeo, prefiro que você agora realmente utilize o recurso do vídeo para você treinar aí, ou fazer o seu próprio hand-on, né, onde você vai treinar com o seu Ubuntu, seja ele virtualizado ou instalado na sua máquina física. A gente tem a introdução ao Ubuntu, as instalações do Ubuntu com o UbiKit, né? A gente vai instalar o Ubuntu pelo seu instalador, assim como é o Anaconda, lá, o instalador do Red Hat. Aqui no Ubuntu a instalação dele é feita pelo UbiKit, né? Instalador gráfico. O GNOME, que na verdade a gente vai mostrar a interface mais nova, né? Que acompanha o Ubuntu desde a versão 11.04, que é o Unity. O sistema raiz do Ubuntu, onde a gente vai entender como é que funciona, o que é a raiz, né? O que é o diretório /etc, /dev, o /home. Trabalhar com discos e partições, os pontos de montagens, né? A gente vai entrar nessa aula aí também. Aquele diretório vazio que vai virar um ponto de montagem para que você possa jogar os seus arquivos fisicamente lá naquela partição. Administração de pacotes com o Ubuntu. Nós vamos tratar aí o Ubuntu Software Center e o gerenciamento de pacotes pelo apt, através da linha de comando. Os repositórios do Ubuntu, administração de contas de usuário e permissões, administração de rede no Ubuntu, né, pela ferramenta em Network Admin, a gente vai usar o Network Manager, e criando compartilhamentos com o Ubuntu. A gente vai oferecer os diretórios locais para o pessoal que usa o Windows e até mesmo pelo próprio Ubuntu, e concluir aí com a configuração de impressoras no Ubuntu. Primeiramente, o que é o Linux? Para a gente iniciar a nossa primeira aula. O Linux é o kernel, ou seja, o núcleo do sistema operacional, que forma, né, o sistema operacional quando utilizado com o empacotamento de aplicações GNU ou não. Foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds, né, inspirado pelo sistema Minix, e seu código-fonte está disponível sobre a licença GPL para qualquer pessoa utilizar, estudar, modificar, distribuir de acordo com os termos da licença. Existem hoje, né, vários empacotamentos, como disse, no núcleo mesmo, kernel Linux, tais como Red Hat, SUSE, CentOS, Debian, Arch Linux, Fedora e Ubuntu. Inicialmente a gente tem que entender que o Ubuntu ele é derivado do Debian, né? Ele não é uma distribuição que nasceu do zero não, tá? Ele veio aí do Debian Seed, né? Que é o Debian Unstable, o Debian instável, em que o primeiro repositório dele foi baseado no repositório do Debian Seed, ou melhor dizendo, o que é o Debian? O Debian é o nome de uma distribuição não comercial, ou seja, totalmente livre, open source, free software, gratuita e de código aberto. Ou seja, ela é mantida atualmente por um grupo de voluntários,
O Debian ele é conhecido pelo seu sistema de gestão de pacotes chamado apt, que é a ferramenta de gerenciamento de pacotes que a gente aprende aqui no treinamento, que permite resolver dependências do DPKG. A gente vai ver o que é isso aí também. Enfim, o que é o Ubuntu? O Ubuntu é uma distribuição de código aberto construído em volta do núcleo Linux, baseado no Debian, sendo o sistema operacional de código aberto mais popular no mundo. Para você ter uma ideia, 80%, 90% de desktops em empresas, desktop Linux, que eu me refiro, usam o Ubuntu. O que antes, muitas pessoas utilizavam o Red Hat, o Fedora, depois da popularidade aí, significativa que o Ubuntu ganhou, ali depois da versão 8.04, que realmente fez o Ubuntu se destacar cada vez mais pela sua identidade visual, a sua logomarca, a sua cor, o que foi criado, o Ubuntu realmente é uma grande distribuição por ter essa identidade visual. Ele acabou sendo aí domando esse mercado, essa área, não só em empresas, mas em usuários finais que usam Linux em casa, na questão de desktop. Então, ele é mantido pela Canonical e a comunidade e oferece suporte tanto pago quanto também via comunidade. E mantém aplicações de monitoramento. No caso, a Canonical, ela tem um software chamado Landscape, que é um software que pode ser instalado de uma forma dedicada ou gerenciado de uma forma remota pelo site landscape.canonical.com. É claro que é uma aplicação agregado ao Ubuntu Advanced, que você tem lá os níveis de subscription e suporte. É uma ferramenta paga, porém é muito proveitosa porque você tem a possibilidade de você monitorar mais de 20, 2, 8 Ubuntu desktops, vários servidores, gerenciar o empacotamento, a questão de pacote, processo, rebootar o servidor, desligar o servidor, verificar como é que está o monitoramento de processamento, memória, CPU, enfim. A proposta do Ubuntu é oferecer um sistema operativo que qualquer pessoa possa utilizar sem dificuldade, independentemente da nacionalidade, nível de conhecimento e usabilidade. Lembrando que a palavra Ubuntu, do africanês, significa amigos, ou a humanidade, até pelo seu termo, universal, é a humanidade para todos. O Ubuntu ele trabalha com gerenciamento de pacote muito legal, baseado no Debian, como eu disse. Ele trata aí os arquivos .deb, que são arquivos pré-compilados para Debian e hoje para o Ubuntu. E ele trabalha a nível de cliente-servidor. Você não precisa ficar pegando CD, colocar CD para instalar pacote. Não, basta você dar um comando, ele vai lá no repositório, lá naquele espelho, lá naquele servidor, pega aquele pacote, traz o pacote para sua máquina e instala para você. Essa é a vantagem sozinho, Essa é a vantagem de você utilizar um gerenciamento de pacote, em que outras distribuições vendo, o grande foco, a ideia do apt, criar seus próprios gerenciadores, como o Yum lá no Red Hat, que veio do Yellow Dog, Então, aqui no Ubuntu, a gente trabalha com o gerenciamento de pacote baseado em cliente-servidor. Nós vamos ver, como disse, o apt, que é o gerenciamento de pacote pela linha de comando, e o Ubuntu Software Center, que vem aí a origem do gráfico, A gente vai ver ele integrado ao Unity. A Canonical, e a comunidade disponibiliza aí o Launchpad, em launchpad.net. O Launchpad é particularidade proprietária aí na Canonical, é a maior plataforma que tem hoje em dia de hosting open source, ou melhor dizendo, o camarada ele criou aquele software, ou ele quer manter a atualização daquele software para que ele vá além da manutenção que o mantedor da distribuição faz. Ou seja, ou você espera aí daqui de 6 em 6 meses, que é o ciclo de vida do Ubuntu, de 18 em 18 meses, o ciclo de vida baseado nas versões de Long Term Support, que é a LTS, 3 anos para desktop, 5 anos de atualizações oferecidas para servidor, ou então você baixa lá o repositório que nós chamamos de PPA, que é o Personal Package Archive,
onde você pode pegar aquele repositório mantido por um desenvolvedor, mantido por um colaborador, e aí você mantém a atualização não só da tua distribuição, que lança de 6 em 6 meses, mas você sempre se mantém mais ainda atualizado aquele pacote lá específico, seja Skype, seja o MSN, né, seja o Pidgin, seja, enfim, né, todas aquelas aplicações que você tem, o LibreOffice. Vamos supor que de 6 em 6 meses o Ubuntu novo vem com uma nova versão do LibreOffice. Eu não quero esperar isso, então eu posso simplesmente adicionar um PPA novo, um endereçamento PPA, cujo ele vai adicionar lá na minha lista de servidores do Ubuntu um novo servidor. De um servidor onde ele vai pegar particularmente, né, todos aqueles pacotes que são oferecidos pelo desenvolvedor, seja ele oficial ou não, lá do LibreOffice. Então ele vai manter sempre o meu LibreOffice atualizado, até mais do que a atualização que o próprio Ubuntu me fornece. Então isso cabe ao administrador do sistema, ou seja, você, a fazer isso, tá? Então é seguro pela limitação, é seguro na verdade pela questão da chave pública, da assinatura que você tem de autenticação lá com o servidor, e pela integridade do pacote, que você pode estar lendo sobre isso, né? Lá no Launchpad também a questão de corretivos de bugs, informações, enfim, uma grande suíte que vale a pena você entrar agora e acessar e ver, launchpad.net. Lá existem não só os projetos de código-fonte, os projetos das aplicações, como também essas trilhas de bug, né, onde você consegue ver, né, os próprios usuários da comunidade se relacionando ao descobrir bugs, enfim. Essa aqui é a consulta, né, um exemplo que está na tua tela, é a consulta aí de quando você procura por pacotes PPA, seja ele achando repositório ou não. O Ubuntu ele possui suas derivações, como no caso o Ubuntu Desktop, que é, ou seja, a principal distribuição do Ubuntu, né, que é mantida pela Canonical, pela comunidade, enfim, quando eu digo a principal, né, onde tudo começa, o Ubuntu ele possui 3 versões, né, que é o Ubuntu Desktop, o Server, agora o Cloud, nesse mesmo empacotamento do Server, mas em que você precisa saber também, né, que quando você instala um Ubuntu, você tem, no caso, um Ubuntu Desktop, você ganha a interface Unity. O que antes, até a versão 10.04, né, ou 10.10, era a versão do GNOME, a versão 2. Posteriormente, na versão 11.04, a Canonical liberou o Unity, tá? Que é uma versão aí que parece bastante com o GNOME Shell, ou que parece bastante com o GNOME 3, né? Porque agora as interfaces gráficas elas possuem uma base indexada em que facilita com que o usuário chegue até o objeto de uma maneira mais fácil, ou seja, em vez de você ficar clicando em aplicativos, né, procurando os diretórios, os arquivos, é muito mais fácil você escrever os caracteres iniciais daquela aplicação, os caracteres iniciais lá daquele arquivo, e ele acha aquilo sozinho lá para você. Tá? Então, o Ubuntu Desktop, como eu disse, ele vem com o Unity, que é a interface hoje, a partir do 11.04, 11.10, 12.04, são versões, tá, que já vem com o Unity como padrão. A versão 11.04, você até podia clicar lá em GNOME, um Ubuntu Desktop Classic, né, o clássico desktop, que ele até instalar, ele até colocava para você a possibilidade de você usar o GNOME versão 2, mas isso foi descartado na versão 11.10. Lembrando que caso você queira adicionar o GNOME 3, basta você adicionar o repositório, tá, do PPA do GNOME 3 tinha, né? Colocando lá, você pode instalar. Existem outras derivações também, como no caso do Xubuntu, que vem, não acompanha o Unity, mas acompanha o XFCE, que também é um bom desktop, só que um desktop mais leve. E para quem gosta do KDE, tá, você tem lá a disponibilidade de instalar o Kubuntu. Lembrando que quando você tem um Ubuntu, você pode ter todas essas caras em uma coisa só. Lembrando que Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Studio, Lubuntu são metapacotes. Se você dá um apt-get install nesses pacotes, ele vai pegar aquela distribuição, ele vai pegar aqueles pacotes que formam lá aquele empacotamento, que formam lá aquela distribuição e vai instalar no seu Ubuntu, e aí você vai passar a ter as duas coisas, tá ok? Ou mais das duas coisas. Essa daí é a cara do GNOME 3, que acompanha recentemente o Fedora, né, que virou o padrão de lá do Fedora.
O GNOME 3, como eu disse para vocês, onde segue a herança, né, o Unity, onde é baseado pelo GNOME, com as características do Compiz, né, baseamento no Compiz. Hoje, o Unity, a versão nova, ele é totalmente baseado no mesmo conjunto de bibliotecas, que é a versão 3 do GTK, que são as bibliotecas de desenvolvimento aí, que o coração do GNOME, melhor dizendo, que ele trabalha. Então essa é uma cara do GNOME 3, tá? Que você pode instalar no Ubuntu, adicionando no seu repositório sem problemas, com maior compatibilidade na versão 11.10. Então a gente tem aí a cara do GNOME 3, como é que ele funciona, né? Eu não vejo muita diferença, apesar de que a ideia é a mesma. E o Unity, na versão 11.10, né, ou melhor dizendo, a versão mais nova dele que acompanha o Ubuntu 11.10, né, com o codinome Ineric, tá? Então a gente tem aí a cara do Unity na versão do Ubuntu 11.10. É claro que vão existir muitas melhorias, né, na versão nova LTS que está para lançar aí ano que vem, que vai ser a versão 12.04. Você pode ver que ele mudou bastante coisa aí. Enfim, vamos tentar, vamos verificar, vamos visualizar no método hand-on, vamos ver como funciona agora, na prática, o Unity. Quero mostrar para vocês, agora você vai ver o próximo vídeo aí. Procura agora o próximo vídeo sobre o desvendando o Unity. E vamos conhecer o Unity exatamente como ele funciona, cada barrinha dele, como funciona a sua configuração. Eu vou mostrar para vocês como é que troca o papel de parede, né? Como é que você chega lá no Unity Control Panel, que antigamente era o GNOME Control Panel, né? O GNOME Center, onde você tem lá o Launcher, o Dash, o que é o Dash Command, o que é o Dash Launcher, né? O íconezinho da lixeira, o Desktop, como é que funciona a integração do Dash com o Ubuntu Software Center. Então a gente vai ver tudo agora aí, tá? Na nossa videoaula agora do Unity. Então, vamos lá, desvendando o Unity.